Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje dia 12 de setembro de 2022. O exército da Ucrânia mantém ofensiva e empurra russos até a fronteira. Agora informações mais completas e atualizadas daquela última que eu passei para vocês, de quando começou a ofensiva estava indo muito bem. Agora está melhor ainda. A Ucrânia, até segunda-feira, tomou várias outras cidades e vilas, empurrando as forças russas de volta à fronteira nordeste. Parte de uma contraofensiva relâmpago que forçou as forças de Moscou do ditador Vladimir Putin a retirar tropas de algumas áreas nos últimos dias. Quero pedir inicialmente a vocês que inscrevam-se no canal, deem seu like e compartilhem com suas redes sociais. Também podem fazer seus comentários abaixo. Isso é muito importante que eu peço para vocês, porque quanto mais vocês se inscreverem, quanto mais vocês participarem no canal, dando like, valoriza o canal perante o YouTube, que divulga mais para aqueles que acessam o YouTube. Então eu peço para vocês que considerem inscrever-se no canal, compartilhar, comentar e principalmente dar aquele joinha, aquele gostei. Conto com vocês. No dia 200, hoje, da guerra, o exército da Ucrânia mantém ofensiva e aproxima-se da fronteira com a Rússia. O exército russo foge e não atende apelo dos comandantes para reagrupar e defender as cidades de Donetsk e Luhansk. Ele quer querendo reagrupar fora da cidade, em Donbass, na frente de Donetsk. Só que existem muitos soldados, dizem que esta guerra não é deles e eles não querem morrer. Russos estão desesperados, correndo para salvar a própria vida e criticam pesadamente o ditador Putin. Por que eles não querem morrer? A maioria dos soldados que está lá não são russos efetivamente, etnicamente falando. Eles são asiáticos étnicos que vieram da Ásia russa e que dizem que esta guerra não é deles e eles não têm nada a ver com eles. Os russos étnicos que moram em torno de Moscou, moram na Rússia europeia, muito poucos deles, comparando com a totalidade do exército que veio, estão participando dessa guerra. E também uma impressão muito negativa que no começo da ofensiva, no sábado, os russos perderam um batalhão de elite. Praticamente todo o batalhão foi aniquilado, foi destruído. Os oficiais foram mortos, a maioria, inclusive o coronel, um comandante, foi preso. E isso pegou muito mal e negativamente na linha de frente russa. Em Kherson, no sul, também os russos estão abandonando cidades e vilas. No momento, as forças russas limitam-se a missões de reconhecimento aéreo e sabotagem para dificultar a ofensiva ucraniana lá no sul. Putin e os gangsters do Kremlin não esperavam por essa competência militar ucraniana. Eles estão fugindo das forças ucranianas e estão deixando para trás arsenais inteiros de munição, equipamentos bélicos, carros de combate, veículos e outros. O rompimento das defesas russas na Ucrânia desorganizou-as e trouxe pânico na horda assassina russa, que está se retirando, parece que está esfacelada. Tropas ucranianas também recuperaram nessa ofensiva as cidades, que são cidades importantes, não são cidades pequenas, as cidades de Izium e Kupiansk, que recentemente foram até tomadas pela horda russa. Eles eram importantes centros logísticos russos. Já são mais de 3.000 quilômetros quadrados retomados em uma contraofensiva rápida no leste da Ucrânia. Russos em debandada fugindo das forças ucranianas. E segundo informações, Putin nervoso, procurando culpados e ninguém gosta de falar com ele no Kremlin porque ele está brigando e chamando a atenção de todo mundo. Após meses de pouco movimento discernível no campo de batalha, estava meio uma guerra de atrito, que eles chamavam, meio parada, meio morna, o súbito impulso das tropas ucranianas elevou o moral ucraniano, inclusive do povo, e provocou indignação na Rússia e até algumas raras críticas públicas à guerra do presidente Vladimir Putin, que antigamente ninguém falava e tinha medo de falar. Quando as bandeiras ucranianas começaram a tremular sobre uma cidade
e depois sobre vilas, sobre outras cidades, e assim sucessivamente, emergindo da ocupação russa, um líder local alegou que as tropas do Kremlin haviam cometido atrocidades contra civis, semelhantes às de outros lugares tomados por Moscou. Em algumas áreas do fronte, regiões e também regiões, o exército ucraniano chegou à fronteira do Estado ucraniano com a Federação Russa, notadamente no Nordeste, na região de Kharkiv. Isso, inclusive, quem falou foi o governador da região, chamado Oleg Sunyhubov. No fim de semana, o Ministério da Defesa russo disse que as tropas foram retiradas dessas áreas para reagrupar na região leste de Donetsk. Foi a justificativa que ele deu. Ele nunca falou em derrota e também não vai falar, não vai reconhecer isso. Mas na realidade eles fugiram, abandonando equipamentos inclusive. Houve relatos de caos quando as tropas russas saíram às pressas. Esta, vamos chamar, blitz ucraniana, né? Essa ofensiva ucraniana pode sinalizar um ponto de virada na guerra. Embora alguns analistas sugerissem que poderia ser, ao mesmo tempo em que alertavam que provavelmente haveria lutas por mais meses, esse momento mudou para frente e para trás antes, né? Ou seja, pode ser que essa ofensiva, essas vitórias, se mantidas as posições ucranianas e principalmente se houver mais avanços, essa análise de muito longo prazo da guerra mude, né? Embora que eu acho que tem coisas que ainda vão acontecer ano que vem, em termos da guerra. Então o clima de júbilo é muito grande em todo o país ucraniano. Nos últimos dias, as forças ucranianas capturaram território pelo menos do tamanho da Grande Londres, segundo o Ministério da Defesa britânico divulgou de dados levantados pela inteligência britânica. O clima animado também foi capturado pelo desafiador presidente Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia. Ele, já nas mídias sociais no domingo, ele disse, dirigindo-se ao Putin, não citou o nome dele, mas claramente a gente pode ver que dirige-se ao ditador russo Vladimir Putin. Diz ele, você ainda acha que pode nos intimidar, nos quebrar, nos forçar a fazer concessões? Zelensky perguntou. Frio, fome, escuridão e sede para nós não são tão assustadores e mortais quanto sua amizade e fraternidade. Essa amizade e fraternidade ele escreveu entre aspas nas redes sociais. E ao final exclamou o Zelensky, né, o presidente da Ucrânia, estaremos com gás, luz, água e comida e sem você. No caso, sem o Putin. Isso que falou o presidente ucraniano Zelensky. Enquanto isso, na Rússia havia alguns sinais de desordem. Blogueiros militares russos e comentaristas patrióticos castigavam o Kremlin e sua gangue por não mobilizar mais forças e tomar medidas mais fortes contra a Ucrânia. Está tocando confusão lá em Moscou, na Rússia. O líder, o chefe lá checheno, a imprensa chama ele de líder, eu acho que de líder ele não tem nada, porque ele impôs-se no sangue da própria família, no sangue checheno para subir o poder, pago, é um puppet do presidente Putin, do ditador Putin, o Ramzan Kadyrov. Ele que manda na Chechênia, e ele criticou publicamente o Ministério da Defesa russo, era um cara que puxava muito o saco do Putin, mas não criticou o Putin, mas criticou o Ministério da Defesa, e chamou que tinha muitos erros que tornaram possível essa ofensiva ucraniana. Esse fracasso russo nos últimos dias, nessas críticas desse puppet de Vladimir Putin e assalariado que é mantido lá com o dinheiro de Vladimir Putin, Putin paga muito dinheiro para ele, o Ramzan Kadyrov falou ainda que acusa os generais, ele acusou os generais russos de esconderem a verdadeira situação no terreno. Está feia a situação, acho que o Putin já sabia, porque o Putin já está pessoalmente comandando os generais e coronéis, dando ordens a eles. Talvez esse seja um dos grandes problemas do exército. Ele está se metendo onde não deve. Ainda mais notável tais críticas se infiltraram na TV russa controlada pelo Estado. Pessoas que convenceram o presidente Putin de que a operação será rápida e eficaz. Essas pessoas realmente armaram para nós. Quem falou isso foi um ex-parlamentar russo e adepto do presidente e ditador Vladimir Putin. Ele chama-se Boris Nadezhdin.
Ele é um ex-parlamentar, como eu disse, num programa de entrevistas, que isso era impensável há dias atrás, de televisão, ele disse: estamos agora no ponto em que temos que entender que é absolutamente impossível derrotar a Ucrânia usando esses recursos e métodos de guerra colonial. Vocês viram só? Isso é forte. Né? Inclusive ficou todo mundo boquiaberto da Rússia, inclusive o Kremlin, as autoridades. Né? Isso significa que tem gente infeliz com a guerra e tem gente infeliz com o Putin. Em um lembrete do preço da guerra, um membro do Conselho de Izium, uma das cidades importantes retomadas, acusou as forças russas de matar civis e cometer outras atrocidades, tais como aconteceu em Bucha há meses atrás. As tropas russas cometeram crimes e tentaram escondê-los, disse Maxim Strelnikov. Izium era uma importante base para as forças russas na região nordeste de Kharkiv. A primeira bandeira ucraniana foi hasteada sobre a cidade em 10 de setembro, de acordo com Strelnikov, que foi agora, domingo próximo passado. E outras surgiram em toda a cidade, ou melhor, sábado já no final do dia. Os moradores, alguns envoltos na bandeira azul e amarela do país, saudaram alegremente as forças ucranianas, oferecendo-lhes comida. Embora a guerra provavelmente se estenda até o próximo ano, eu ainda tenho essa impressão também, mas quem diz isso é o Instituto para Estudo da Guerra, com sede em Washington, que disse agora hoje, na segunda-feira, que a Ucrânia virou a maré desta guerra a seu favor, usando efetivamente armas fornecidas pelo Ocidente, como o míssil HIMARS de longo alcance, esse míssil americano, sistemas de táticas fortes no campo de batalha, treinados pelos americanos, canadenses e ingleses. Kyiv, né? Escreveram Kyiv, né? Na realidade é a Ucrânia, né? Provavelmente ditará cada vez mais a localização e a natureza dos grandes combates. Enquanto isso, o Ministério da Defesa britânico disse que provavelmente deterioraria ainda mais a confiança que as forças russas têm em seus comandantes e colocaria as tropas de Moscou em desvantagem. Alguns analistas elogiaram o movimento inicial da Ucrânia na área de Kherson, no sul, por chamar a atenção das tropas inimigas antes de atacar as linhas russas mais esgotadas no nordeste e no leste. Mesmo em torno de Kherson, a Rússia está lutando para trazer forças através do rio Dnipro para impedir a ofensiva ucraniana lá, disseram os militares britânicos, mas até agora os russos não estão tendo sucesso, estão tendo dificuldades, porque todas as pontes foram bombardeadas e minadas pelos ucranianos. Eles estão construindo pontões para passar tropas, pontões que, no que eles colocam, têm sido imediatamente destruídos pelas forças ucranianas. A Ucrânia destruiu nessa ofensiva 2 postos de comando, onde tinha a oficialidade que tomava as decisões e dirigia a guerra daquele ponto. Isso ajudou muito a deixar as forças russas, a soldadesca, vamos chamar assim, os praças e mesmo os oficiais lá na linha de frente, desnorteados. Foi um golpe de mestre ucraniano, conseguiram acertar esse ponto dos postos de comando e os russos ali tiveram muitas baixas, e aí desnorteou e o pessoal começou a fugir. Mas não só por isso também, porque a Ucrânia veio com uma força muito grande, apoiada através de um planejamento estratégico, tático e uma ação muito bem coordenada pelo Comando Militar Ucraniano de Artilharia, Força Aérea, tropas em terra, e conseguiu com isso empurrar rapidamente os russos para trás, e em algumas regiões chegando até a fronteira russa, como no caso do Nordeste, eu já falei para vocês, ali na região de Kharkiv, e está empurrando também em outras regiões. Mas o sucesso da ofensiva tem sido em todas essas 3 frentes existentes hoje. Na frente sul, que é a província de Kherson, na frente leste, que é na região de Donbass, né, província de Donetsk e Luhansk, e também em Kharkiv. Em Kharkiv eles limparam, né? Não ficou russo ali na província para contar a história. O que os russos estão fazendo? Eles estão recuando, mas estão continuando a usar artilharia.
estão atirando nessas cidades que eles tiveram que abandonar apressadamente com artilharia. E, novamente, atingindo alvos civis. Então, estão tendo algumas baixas, lamentavelmente, no entanto, baixas de civis com esses bombardeios, né? Eles parecem que, como a tropa ucraniana está em movimento para expulsá-los, eles não conseguem fixar e atirar diretamente na tropa. A tropa não está estática, mas está avançando contra as posições russas. Esta é uma guerra provocada de uma maneira imoral, é uma guerra criminosa, é uma guerra que cometeram-se muitos crimes. E eu espero que quem iniciou essa guerra seja preso e pague por seus crimes. O principal culpado, bem como toda a sua gangue, que fica escondida no Kremlin. Parabenizo por essa ação o exército ucraniano e o alto comando ucraniano, bem como os soldados ucranianos e toda a tropa, oficialidade, que está fazendo uma coordenação muito boa nessa ofensiva contra as forças demoníacas russas. Também parabenizo o presidente Zelensky pela sua liderança nesse processo. E vamos torcer que a Ucrânia seja libertada. No mundo de hoje não há mais espaço para esse tipo de crimes, né? Não deveria existir para nenhum, né? E eu quero encerrar agora pedindo mais uma vez a vocês aquilo que eu falei no início. É importante vocês se inscreverem no canal, não somente assistirem. Fortaleçam o canal. O que vocês viram aqui, o que vocês veem, vocês não veem nas mídias comuns, tampouco veem na maioria das mídias sociais. Peço a vocês, inscrevam-se no canal, caprichem no gostei, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Seus comentários, mesmo que não concordem comigo, são todos bem-vindos. Obrigado a todos, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a todos vocês. Glória à Ucrânia, glória ao Brasil, glória a Deus nas alturas e paz aos homens de boa vontade. Esperamos que essa glória de Deus e essa paz venha a reinar na Ucrânia e pessoas deixem de morrer por causa desse ato criminoso praticado pelo ditador russo Vladimir Putin.